Fala pessoal, vamos lá, mais lei orgânica. Olha só, o artigo 52 ele fala o seguinte: o policial civil que sofre lesão no exercício das suas funções será encaminhado a qualquer hospital público particular às expensas do Estado. Outro artigo que já caiu em 2013 em um concurso, tá? Em 2013 esse artigo veio uma das alternativas erradas, porque lá em 2013 pegaram esse artigo e colocaram assim, ó: as expensas do policial. As expensas do policial. Foi assim que eles colocaram, ó. Colocaram do policial. Colocaram assim em uma das alternativas, e lógico, era aquela que você não ia assinalar, porque é as expensas do Estado. Então, o policial que sofre lesão no exercício da função, ele tem que ser encaminhado para qualquer hospital, pode ser público ou particular, as despesas do Estado, o Estado que vai pagar, tá? O policial civil, processado por um ato no desempenho da função, ele pode ter assistência judiciária, tá? Então, se ele não tiver dinheiro para contratar um advogado, um policial que está sendo processado, ele tem essa assistência judiciária. Essa assistência judiciária, às vezes com algum convênio que a polícia tem, com a OAB, tá? Então, ele terá direito, de acordo com o artigo 53, a essas assistências. São essas as concessões que o policial tem. Agora a gente vai ver o direito de petição. Direito de petição é lógico, algumas coisas aqui é difícil cair, talvez nunca tenha, se a gente for ver, nunca foi cobrado, mas não significa que não possa cair agora no seu concurso. Então a gente tem que ver sempre, estudar cada ponto. O direito de petição é assegurado a quem? Quem que pode peticionar? Qualquer pessoa apenas física. Vamos imaginar a nossa organizadora, né? A VUNESP, a cara dela colocar lá como alternativa errada para te confundir, que o direito de petição só é assegurado que é assegurado a qualquer pessoa desde que seja física. Não pode pessoa jurídica, tá? Ou ela pode colocar é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, dependentemente de pagamento. Claro que não, aqui ó. Independentemente de pagamento. E pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, tá? Contra que o sujeito pode peticionar? Contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ou para defender algum direito dela. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes sofre um abuso de poder de um policial, ou uma empresa que sofre, né, o sujeito ali do proprietário de uma empresa, ou qualquer algo do tipo que sofreu um abuso de poder, tiver contra ele sendo realizados ali algumas ilegalidades ou está sendo ameaçado alguns direitos, ele pode peticionar. Tranquilo? É assegurado a qualquer pessoa. E, lógico, a administração pública não pode, em nenhuma hipótese, se recusar de protocolar, de encaminhar ou apreciar a petição, né, sob pena do cara que negar ser responsabilizado. Beleza? E qualquer pessoa também pode reclamar de qualquer abuso, de um erro que a polícia tenha cometido, de omissão ou de alguma conduta incompatível, né, com as atividades policiais. Beleza? E o policial civil também é assegurado o direito de requerer, representar, bem como, né, nos termos que a gente estuda aqui, de pedir reconsideração e recorrer de decisões. Mais para frente a gente vai estudar a diferença entre recurso e revisão. Né? Recurso e revisão. São duas situações distintas. Tem momento que se entra com recurso, tem momentos que se entra com revisão. A gente vai ver qual que é a mais benéfica, qual que pode prejudicar, quando que o policial entra com cada uma, se ele tem prazo, se não tem prazo para quem que entra, tá? Então, mas é direito, o policial ele tem esse direito de representar ou requerer, né, ou pedir reconsideração, por exemplo, se ele é punido pelo governador, ele não entra com recurso, ele entra com pedido de reconsideração. Isso a gente vai estudar daqui a pouquinho e a gente vai entender o que está falando esse artigo 57. O artigo 58 ele fala do elogio. Olha só, o elogio, entenda o elogio não como sendo, né, um prêmio pecuniário, não é um benefício falando. A gente não vê aqui no elogio
um valor a mais. O sujeito não vai receber um prêmio em dinheiro. No elogio, é uma menção nominal coletiva, ou seja, é um algo que vem engrandecer uma conduta do policial que é colocado no assentamento dele. Todo policial ele tem um registro, né, interno, chama assentamento. É tudo colocado lá. Se ele toma uma punição, lá está inserido. Se ele recebe um elogio, lá está inserido. Né? Ou se ele comete qualquer uma falta, é inserido lá nesse assentamento. Isso vai servir para fins de promoção, né, para fins de avaliações, para várias coisas. E o elogio, ele destaca o policial, né, ele vem ressaltar algum ato que ele tenha realizado, destacando, né, as atitudes dele, ele recebe o elogio. Olha só, o elogio ele pode tanto ser concedido a um policial apenas quanto a um grupo. Né? Por exemplo, vamos imaginar que você pertence ao GAR, né, o Grupo Operacional Especializado GAR. E você e toda a sua equipe venha a desmantelar uma quadrilha gigante, né, passando às vezes aí até 2, 3 dias em uma operação. Né? Então, olha só, você realizou alguns atos que transcendem o que é exigido de você, policial. Tá? O elogio ele só será concedido quando o policial realiza um plus, digamos assim, né? Algo que transcende o que é normalmente exigido. Na tua prova, pode cair o seguinte: o policial que não falta durante 5 anos, o policial que cumpre com todos os seus deveres, ele ganhará um elogio, né? Será concedido a ele um elogio. Não, porque você tem que lembrar que o artigo 60 diz assim, né? O 62, combinado com o 60, fala assim: o mero cumprimento dos deveres não é motivo para elogio. O cara, se ele ficar 5 anos sem faltar, sem receber nenhuma punição, né? Se ele investigar alguns crimes e conseguir, né, com essa investigação, revelar algumas situações que estavam difíceis de serem reveladas, se ele fizer tudo certinho durante esses 5 anos e for lá, de repente ele vai lá e fala, que é um elogio, 5 anos sem dar nenhum problema, é a mesma coisa que o teu filho, você que é pai, você que é mãe, falar assim: pai, mãe, passei de ano, né? Passei de ano, quero uma bicicleta. Você vai falar o quê? Fez mais que sua obrigação, menino, né? É o policial, falou: não faltei, no final de 5 anos, vamos bater nas costas dele. Falou: mas é seu dever, você recebe para isso. Então, o mero cumprimento dos deveres não constitui motivo para elogio. Tranquilo? Então, o que constitui motivo para elogio? O elogio ele vem para ressaltar o quê? O policial que de repente morre, né, ele recebe elogio, né, aqui, a morte, né, no cumprimento do dever. O policial que fica inválido no cumprimento do dever, que sofre lesão corporal grave no cumprimento do dever. Então, grave, cuidado, tua prova, né, vem tua prova, coloca leve. É grave, porque o policial que sofre lesão corporal grave, tá? Ou algum ato que traduz uma dedicação excepcional do dever, tá? Excepcional. Detalhe, transcendendo o que é normalmente exigido do policial, né? Ou que importe ou possa importar risco da segurança pessoal dele. Se a gente for só nisso aqui, analisar isso aqui, né? Importe ou possa importar risco da própria segurança, não poderia ser qualquer coisa, né? Porque sempre está correndo risco. Ou a execução de serviços né, que tem uma relevância grande, né? Por exemplo, recentemente acredito eu que vocês tenham visto na TV, né, várias operações aí realizadas pelo GRT, né? Como, por exemplo, um caso de pedofilia que teve recentemente, dentre outras operações, né? E normalmente essas operações podem se encaixar aqui nesse terceiro, execução de serviço pela sua relevância, pelo que representam para a instituição ou para a coletividade, mereçam ser enaltecidos como reconhecimento pela atividade desempenhada. Então, o grupo GRT, geralmente, ele recebe bastante elogio, né? Elogio coletivo para cada um dos policiais que ali representam o GRT. Então, nesse caso, se encaixaria esses casos dessas operações do GRT. O cara recebe elogio e isso ajuda lembra aquela lista que eu falei para vocês no caso de promoção? O cara que sobe, desce,
Ele recebe um monte de elogio, ele vai subindo. Né? O cara que não recebe, ele fica ali estagnado. O cara que é punido, recebe alguma punição, ele vai caindo. Então isso mexe com aquela lista e te ajuda numa promoção. O artigo 61 fala da competência para determinar o elogio. Né? Quem é competente para conceder esse elogio ao policial? Quem é competente? Está aqui no 61. Olha só. Então são competentes para determinar a inscrição de elogio nos assentamentos policiais quem? O secretário de Segurança Pública. E o delegado-geral de polícia. Só que no caso do delegado-geral de polícia, antes de conceder o elogio, ele tem que ouvir o conselho. Beleza? Então, olha só, cuidado com essa pegadinha, né? Quem que pode conceder o elogio? O secretário de Segurança Pública ou o delegado-geral de polícia. Só que no caso do delegado-geral de polícia, antes, ele tem que ouvir quem? Antes, tem que ouvir o conselho. Quem é o conselho? É formado por 25 diretores, tem que ouvir o conselho. Se tiver a maioria voto favorável, será concedido o elogio. E aqui, no artigo 59, traz a ideia de que serão obrigatoriamente, cuidado com a prova, obrigatoriamente considerados para efeito da avaliação de desempenho. Para promoção, né, por exemplo, o cara que está em estágio probatório, ele é avaliado semestralmente. Né, então, se tem um elogio lá, isso é levado em consideração também, né, nesse desempenho. Tranquilo? Esse é o artigo 61. Vamos falar agora dos casos de deveres e transgressões disciplinares e também das responsabilidades do policial civil. Olha só, muito cuidado aqui. Por que cuidado? A gente vai ver no artigo 62, né, no artigo 62 a gente encontra lá os deveres. Deveres. O que são os deveres? São obrigações. Obrigações. E no 63, no artigo 63, a gente vai achar transgressões disciplinares. O que são as transgressões disciplinares? São proibições. Então, no artigo 63, são casos que são exigidos do policial uma abstenção de algumas condutas. Tá? O artigo 62, os deveres, a gente encontra lá 17 incisos trazendo deveres. E as transgressões disciplinares tem, no artigo 63, 55 incisos. Então, nos deveres no 62, são 17 casos que o policial tem que fazer. E no 63 são 55 casos que o policial não pode fazer, está proibido de fazer. Tá? Senão ele comete transgressão disciplinar. Tranquilo? E quando a gente falar das responsabilidades do policial civil, a gente vai tratar do artigo 65 e 66. Tá? Vamos lá então? Vamos ver os deveres. Um dos deveres do policial, que é o primeiro, está no inciso primeiro do artigo 62, diz que o policial civil ele tem que ser assíduo e pontual. Né? O que é ser assíduo e pontual? Ser assíduo é cumprir, né? O dia de escala dele ele tem que estar lá, tem que estar trabalhando. E pontual? Pontual, o sujeito chega no horário. Uma questão óbvia. Né? Parece até bobeira, mas de repente você está no plantão, está puxando o seu plantão ou o sujeito está puxando o plantão, você tem que render ele, né? Por exemplo, o seu colega lá da delegacia, ele trabalha das 8 da noite às 8 da manhã. Aí quem chega para render ele é você. Você vai chegar para ele poder ir embora. Só que aí você se atrasa, né? Você se atrasa 10 minutos. 10 minutos para você pode parecer absolutamente nada, não faz a menor diferença. Mas para esse policial que está das 8 da noite às 8 da manhã, esses 10 minutos faz uma diferença absurda. Outra coisa, você, quando você chega na delegacia, você tem que verificar, né, se o teu caso for você for prestar para investigador, for prestar para agente,
for prestar para essas duas carreiras, ou até às vezes até para escrivão, né? Você tem que verificar, por exemplo, a viatura, né? Você chega na delegacia, você é responsável pela viatura. Então, se não tiver gasolina, você tem que abastecer. Se tem que olhar, se não tiver óleo, você tem que ir atrás para resolver, né? Pneu tá murcho, você tem que calibrar, né? Você não vai chegar em cima da hora, e aí o cara nem vai te avisar, porque ele tá tão desesperado para ir embora, o cara que estava trabalhando no plantão noturno, ele vai embora correndo e você não ficou sabendo, por exemplo, que tinha que abastecer a viatura. Aí, de repente, daqui a alguns minutos, o delegado tem que sair numa diligência voando, você vai ligar a viatura, não tem gasolina. Então, é sua responsabilidade verificar a viatura. Outra coisa, também agora, não só o agente, não só o investigador, mas principalmente, mas também o escrivão, né? Você vai render o seu colega que estava puxando um plantão anterior. Chega na delegacia atrasado. O cara que estava no plantão noturno, ele está desesperado para ir embora, nem para te falar nada do que está acontecendo na delegacia. E aí você puxa o seu plantão lá, chegou correndo, puxa o plantão sossegado. À noite chega um outro cara para te render. Aí pergunta para você, olha, quantos presos tem aí? Tem preso no corral, alguma coisa? Ah, tem. Quantos tem? Ó, eu olhei aqui, aí você vai falar, olhei aqui em cima da mesa, tem 3 bloquinhos de papel, né? Tem o nome aí dos 3, tem 3 presos. Aí se seu colega que te rende, ele vai até o correio e fala, mas aqui só tem 2. Tem 3 blocos, eu tenho 2. E agora? Né? Aí existe a possibilidade de, por exemplo, o cara ter fugido no plantão anterior. E quem que vai ser responsabilizado? Você, porque você não verificou. Então, não só isso, né? Dentre muitas coisas, precisa ser pontual. O segundo, né? Ser leal às instituições, não só a instituição da Polícia Civil, você precisa ser leal com seus colegas, né? Você precisa ser leal também com outras instituições. Quais? Todas as outras, né? Da Polícia Militar, do Ministério Público. Essa questão, né? A característica de lealdade, ela tem que estar lá inserida, tem que estar junto com a polícia, né? Lealdade. O terceiro, cumprir com as normas legais, né? E regulamentares. Normas legais é cumprir com a nossa lei complementar, a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Lógico, tem que cumprir com a lei. E regulamentares, as portarias. Quando você estiver lá trabalhando, às vezes aparece uma portaria nova, um regulamento novo, né? Às vezes chega um ofício, trazendo alguns deveres a mais, né? Por exemplo, imaginemos aí que você está lá na delegacia e aí você chega uma portaria falando o seguinte, né? Já existe esse regulamento, mas imaginar que aconteça na época que você está trabalhando. Trabalhando, chega lá que você mesmo no plantão tem que estar de colete, tem que cumprir, né? Tem portaria, por exemplo, portaria 28, que informa que o policial ele tem que portar arma, distintivo, algema. Aqui, nos deveres, a gente vai ver que ele tem que portar funcional. Ou seja, por essas portarias que têm que ser cumpridas, você mesmo no dia de folga, porque entende, o policial civil, ele é policial 24 horas. Ele é 24 horas policial. Fala, professor, mas então eu não vou dormir? Não, você vai dormir, mas entenda que você é policial 24 horas. Se você tiver o poder e o dever de agir para evitar algum resultado, você tem que fazer. Senão você pode responder por um crime, tá? Então tem que portar algema, tem que portar funcional, tem que portar distintivo, tem que portar arma. Professor, mas eu não queria portar arma, né? Eu queria ser policial, mas no meu dia de folga eu quero andar desarmado. Ou, inclusive, no dia de trabalho, não quero ir até sem arma. Aí eu vou falar um negócio pra você. A gente tem aqui, né? Até o Daniel tá gravando bastante, o nosso diretor aqui tá gravando bastante, aulas, um monte de aula pro TRT. E o TRT não precisa andar armado. Olha que legal. Você que não quer andar armado, tem o TRT, né? Porque a nossa lei, ela fala, o cara tem que andar armado. Tem que andar armado. Criando até a possibilidade de, pô, o cara que não está armado vê um crime que ele conseguiria resolver se estivesse armado, e ele não resolve, ele pode responder, tanto administrativamente, dependendo do caso, criminalmente também, né? O quarto fala assim, zelar pela economia e conservação dos bens do Estado. O que são bens do Estado? Tudo ali na delegacia, tudo na instituição, né? Como viatura,
a arma que é colocada como carga para você, o colete distintivo, né, a carga, o distintivo, a algema, tá? Então você tem que zelar, né, pela economia e conservação desses bens, especialmente aqueles que são lhe confiados, né? Então, por aqui que vai ser colocada a guarda ou a utilização lhe for confiada? A arma, o distintivo, a algema funcional, pertence ao Estado, mas vai ficar com você durante muitos anos. Então você tem que tomar conta, né? Você não imagine você que a viatura não é minha mesmo, eu vou passar na lombada de qualquer jeito, né? Não tem problema se quebrar, não é minha. Não pode, né? Tem que zelar pela economia e conservação dos bens do Estado. Outro dever é desempenhar com zelo e presteza as missões que são dadas a você, sempre utilizando moderadamente de força, né? Lembrando que o policial ele pode responder tanto pelo excesso doloso ou culposo também, né? Então você utiliza moderadamente da força. Começa, vocês vão ver na Cadepol qual a utilização da força, a força verbal, sempre o uso progressivo da força, e realizar sempre com rapidez, com cuidado, as missões que são cobradas de você. Você tem, por exemplo, lá como o agente ou o investigador, vocês vão receber ordens de serviço, né, dadas, por exemplo, pelo seu chefe. E você tem um prazo para cumprir. Ordem de serviço, por exemplo, intimar uma determinada pessoa, às vezes você tem mandado de prisão para cumprir, né, e tem que cumprir, tem validade, né? Outro caso, informar incontinente toda e qualquer alteração de endereço, residência, número de telefone se houver. Ou seja, se mudou o telefone, você tem que comunicar à polícia. Olha, mudei meu telefone. Você vai lá colocar num cadastro geral lá que você tem que fazer por exemplo, todo mês do seu aniversário, todos os anos você faz esse recadastramento, sob pena de ficar sem receber o salário. Você não faz o mês do vencimento do seu aniversário, você fica sem receber o salário até você regularizar. Então, todo mês de aniversário, você tem que ir lá. Teve alteração de endereço? Teve, coloca lá. Teve alteração de telefone? Teve, coloca lá. Não teve, então só dá ok lá e salva do jeito que está e manda o recadastramento da forma que está. Tá? O inciso 7 faz prestar informações corretas ou encaminhar o solicitante a quem possa prestá-las. Ou seja, o policial ele não serve para proteger e servir. Não lembra, ele sempre escuta. Esse servir quer dizer educadamente, até informar, tratar as pessoas com educação. Se o sujeito, uma pessoa qualquer, chega até você, policial, e te faz algum questionamento, você tem que prestar as informações corretas, ou quando não sabe, por exemplo, o sujeito pergunta você, seu policial, onde é o fórum? Se você não sabe, você vai falar, olha, vai até ali, até o taxista, ou até ali, e pergunta porque eu não sei, tá? Mas é um dos deveres. O outro é comunicar o endereço onde possa ser encontrado, por exemplo, nas férias, né? Na licença prêmio, na licença maternidade. Você precisa informar onde você possa ser encontrado. Você vai viajar, você tem que informar para onde você vai. Né? Tanto que, às vezes, principalmente quando você vai sair do país, né? Nas férias, principalmente você tem que fazer fazer um relatório, avisar os seus superiores para onde você vai. Né? Isso é um dever do policial. A proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial, você não vai sair por aí falando mal da polícia, por mais que você não esteja satisfeito. Né? Vai contra os deveres da polícia. Residir na sede do município onde exerce cargo, função ou onde é autorizado, ou seja, se você mora na capital, em São Paulo, você tem que trabalhar onde? Na capital. Se você mora em São Bernardo, você tem que trabalhar onde? Em São Bernardo. Professor, mas eu vejo um sujeito morando em São Paulo, trabalhando em Santos, ou vice-versa, mas na tua prova você vai colocar residir na sede do município onde exerce o cargo ou a função, ou onde é autorizado. Pode ser que esse sujeito que trabalha em outro município esteja autorizado para realizar dessa forma. O 11 fala assim, frequentar com assiduidade, a fim de aperfeiçoamento e atualização, conhecimentos profissionais em cursos instituídos pela Cadepol. A Cadepol, vira e mexe, ela divulga cursos que serão dados lá. E você pode, através da intranet, fazer o cadastro para esse curso, fazer a inscrição para esse curso.
É claro que você precisa da autorização do seu superior, né? Que pelo menos eu particularmente acho muito difícil o seu superior negar, a não ser que esteja realmente com muita coisa para ser realizada na delegacia. Que na verdade sempre tem, mas às vezes é possível o cara ir lá fazer o curso. E é importantíssimo, são cursos muito bons, né? Eu mesmo já fiz vários, já fiz de PNL, né? Já teve até pós-graduação, teve diversos cursos, sempre tem algum curso interessante. É muito bom o policial fazer. Tem curso como curso de explosivo, de tiro, tá? Então vale a pena sempre escrever. Tem aluno até que me pergunta, a gente paga para fazer esses cursos? Não. Na verdade, se for até teu dia de plantão, você pode ir fazer o curso que não vai ficar com falta, é como se tivesse ido trabalhar. E dependendo, né, se você tiver que sair de um município para o outro, por exemplo, você mora em São Bernardo, você trabalha lá em São Bernardo, e você vai fazer o curso em São Paulo, na capital, mudou de município, né? Mudou de município, você tem que fazer o curso lá na Carepol, lá no Butantã. Neste caso, existe aí a sua possibilidade de receber diária, ou seja, você vai receber para fazer um curso. Olha que legal. Outra coisa, olha aí, portar funcional. Portar funcional. E lógico, né? Uma questão lógica. Aqui não fala portar a arma. Você vai encontrar em algumas portarias, como por exemplo a portaria 28, em algumas outras portarias que não cabe para vocês. Vocês só vão estudar sobre elas lá na Caripol. Aqui fala portar carteira funcional. E lógico, né, pessoal? Você vai portar carteira funcional, você vai deixar a arma em casa, né? Você porta a carteira funcional, a arma fica guardada. Uma questão lógica, se você tem o dever de portar funcional, nem precisava da portaria lá te informando que você tem que portar a arma. Se você é obrigado, se você tem o dever de portar a funcional, eu acho que não é muito interessante e recomendável o cara portar a funcional sem arma, né? Meio que ser muito perigoso, né? Se de repente um assalto aí, o sujeito acha a sua funcional sem arma, né? O 13 é bem interessante. Por que interessante? Porque é cheio de possibilidade de pegadinha na nossa organizadora. Tá assim, promover as comemorações do Dia da Polícia, 21 de abril, ou delas participar. Exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da polícia. Tá? Olha como pode criar, né, pegadinhas na nossa prova. Então, o que o policial tem o dever de fazer? Ou promover, ou participar das comemorações. Ou promover ou participar. Então, vamos começar numa pegadinha que possa ser acrescentada aí. Ou a VUNESP para colocar, é dever do policial apenas promover o Dia da Polícia. Ou apenas participar, né? Perdão, ele tem que obrigatoriamente promover e participar. Não, ou promover ou participar, né? A única coisa o único dever que o policial tem referente ao Dia da Polícia é promover. Participar não é um dever. Sei lá, ela pode trazer qualquer tipo de pegadinha, a cara da VUNESP isso. Ou ela pode colocar promover ou participar das comemorações do dia 25 de dezembro, comemorando Natal. A prova pode pôr dessa forma? Não, 21 de abril, né? Exaltando quem? Joaquim José da Silva Xavier. Quem é esse? Tiradentes, considerado o patrono da polícia. A título de curiosidade apenas, não anota isso no seu caderno. Tiradentes, na realidade, ele é patrono da Polícia Militar, não da Polícia Civil, da Polícia Militar. O patrono da Polícia Civil, não anotem, não cai na prova. Lá na prova você vai lembrar disso aqui, do Tiradentes. É Jorge Tibiriçá, comemorado dia 5 de janeiro. Mas na nossa lei orgânica tá Tiradentes, tá? E aqui, ser leal para com os companheiros de trabalho e com eles cooperar, né, e manter o espírito de solidariedade. Óbvio, tranquilo, né? Dentre outras coisas, tá? Então, aqui o sujeito, né, tem que portar funcional, arma, cintil, algema, tá? Estar em dia com as normas de interesse policial, divulgar o conhecimento subordinado. Então, um dos deveres do policial é toda alteração que tem na lei, regulamento que surge novo, portaria que chega, ele tem que avisar os colegas, principalmente se for superior, né, tem que avisar os subordinados. Outro, manter descrição sobre assuntos da repartição. Às vezes você está investigando algum sujeito e aí você está divulgando, contando para todo mundo. Uma das primeiras coisas que você faz lá na Caripol é assinar um termo de sigilo. É uma das primeiras coisas. Nem tudo pode ser divulgado, tá? Então tomem cuidado com isso. Então voltamos daqui a pouco com mais deveres do policial. Até daqui a pouco. Tchau.